E aí, jovem, tudo bem com você? Esse vídeo é para falar como que eu comecei na fotografia e as minhas primeiras fotos. Porém, vai ficar muito longo, então eu resolvi dividir em duas partes. Primeiro eu vou contar como que eu conheci a fotografia, como que eu comecei a me interessar por ela, e a outra parte vai ser mostrando as minhas primeiras fotos e a minha evolução desde as minhas primeiras fotos até hoje. Então vamos lá. Fiz uma colinha aqui porque é muita coisinha para falar, então vou tentar resumir. Eu conheci a fotografia não que eu conheci, mas eu comecei a me interessar pela fotografia em 2010 através da rede social chamada Fotolog. Lá eu seguia bandas, artistas, pessoas que eu tenho contato até hoje. E para quem não conhece Fotolog, é como se fosse o Instagram. Lá a gente podia postar foto, podia seguir pessoas, escrever comentário, legenda na foto, essas coisas. Uma comunidade de fotografia mesmo. Na época só não dava de postar vídeo. Eu não sei se hoje ainda dá de postar vídeo, mas na época não tinha como. Então, basicamente era isso. E lá eu segui a banda NX0, porque eu gosto muito dessa banda, uma pena que eles deram uma pausa. E lá eles postavam fotos e eu sempre gostei da maneira que eles postavam foto, interagiam com os fãs. E aí eu notava que no rodapé da foto tinha o nome de tal de Cezinho. Aí eu fui atrás desse tal Cezinho. Aí eu descobri que o nome dele é César Ovalle e que ele é fotógrafo. E aí eu comecei a me interessar pela fotografia através dele. Então ele já foi a minha primeira referência, a minha primeira inspiração aí no mundo da fotografia. Então na época meus pais eles não podiam comprar uma câmera e muito menos pagar um curso para mim. Então eu fui inventando a fotografia com o que eu tinha na mão, que era um Sony Ericsson, agora não lembro o modelo, mas eu tinha um celular Sony Ericsson e a qualidade das fotos era muito ruins. As fotos ficavam granuladas, ficavam com ruído, então eu só conseguia fazer foto de dia e ainda tinha que ser um local com bastante iluminação e mesmo assim as fotos ficavam granuladas. E aí eu tirava foto do meu pé, de uma lata de uma Coca-Cola, eu tirava foto de paisagem, de objetos, tudo que eu via na frente eu ia tirando foto. E aí eu comecei a entender como que funcionava a fotografia com esse celular que eu tinha na mão. E aí eu estraguei o celular derramando café em cima dele. E aí a minha irmã, na época, ela me emprestou uma câmera compacta. E eu também estraguei a câmera compacta. Então eu fiquei muito tempo sem fotografar. Aí depois meus pais puderam, então compraram um celular novo pra mim, depois de muito tempo. E aí eles compraram um Nokia. Depois do Nokia, eu fui pro Samsung. E depois do Samsung, eu fui pro Zenfone 5. E depois do Zenfone 5, eu fui pro Moto G4 Plus. No meio desses celulares aí, eu participei de um desafio. Foi o desafio da Lutestone, não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Na época, ela tinha um blog chamado Primeira Esquerda. Eu não lembro se era assim o nome do blog. Hoje em dia, acho que mudou o nome do blog, não lembro. E todo dia tinha um desafio, tinha um tema a seguir. E a partir daquele tema, a gente inventava. Então, podia ser com uma câmera normal, DSLR, ou com um celular. Na época eu só tinha o celular, então fui inventando foto aí com o celular. Fazia foto de paisagem, fazia foto de objeto, fazia foto de um monte de coisa e aí eu comecei a entender de fato como que a fotografia funcionava. Comecei a estudar fotografia também nesse meio tempo através da internet. Então, através de YouTube, site, blog, tudo que eu via pela frente, eu ia estudando. Inclusive, eu já estudei sobre ISO, abertura, velocidade, mesmo sem ter uma câmera DSLR, justamente para quando eu já tivesse uma noção. Aí nesse meio tempo, eu tive um bloqueio criativo. E então eu pegava o celular, mirava e não saía nada. Ou saía e não saía do jeito que eu queria, eu não gostava, enfim. Eu tava assim já entrando nessa onda aí de bloqueio criativo. Até que eu resolvi então comprar uma DSLR. Eu quis sair também da minha zona de conforto de ficar vários anos fotografando só com o celular. Aí eu pensei, não, vamos sair da zona de conforto, vamos comprar uma câmera e vamos ter força e coragem para fotografar pessoas. Porque eu tinha muito medo, não sei, eu tinha vergonha de fotografar pessoas, sei lá. Eu achava que eu ia ter uma câmera e ia fotografar só paisagem,
ia fotografar só florzinha, só objeto, mas não ia fotografar pessoas. Pois é. Até que em 2017, ano passado, eu resolvi comprar a câmera e eu fui pesquisando aí modelos, qual marca que eu ia comprar, enfim. Eu sempre me identifiquei com a Canon, não me identificava muito com a Nikon, porque eu seguia mais fotógrafos que tinham Canon do que Nikon. Então era uma questão de preferência minha. Então eu resolvi ir de Canon. Eu queria muito comprar uma T5i, só que uma T5i é um pouco mais cara, né? Porque ela tem mais recursos e tudo mais. Então eu fui de Canon T5 com a lente 18-55. Só que no mesmo ano que eu comecei a fotografar e comecei a montar meu portfólio, eu comecei a desanimar porque eu não estava satisfeita na maneira que eu estava dirigindo os ensaios, eu não estava tendo criatividade, eu chegava na frente das pessoas e não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar para a pessoa, qual pose fazer, enfim, eu estava com muita dificuldade, até porque eu sou uma pessoa muito tímida, então assim, eu tinha muita dificuldade mesmo em falar para a pessoa como fazer, como ficar enfim, eu tinha várias dificuldades aí no meio do caminho. Não sei se vocês conhecem o canal Dupla Exposição da Vanessa Carla e o Júnior. Na época, o ano passado, ele estava fazendo mentoria por todo o Brasil. E numa dessas, a Florianópolis estava no meio aí das cidades que eles estavam fazendo a mentoria. Eu não moro em Florianópolis, mas eu moro fica umas 4 horas de Florianópolis, a minha cidade. Então eu pensei assim, poxa, eu quero muito conhecer eles. A mentoria vai me ajudar. Então eu pensei assim, não, eu vou participar, vou pegar aí um cartão emprestado, parcelar em tantas vezes e vamos lá, vamos enfiar a cara, vamos ter coragem, vamos criar forças aí pra fazer essa mentoria. E aí eu fui. Aí eu conheci eles e tal, fiz a mentoria, na época ainda tinha só a lente 18-55, e assim eu comecei a perceber a maneira que eles estavam dirigindo e eu comecei a absorver aquilo dentro de mim. Então, lá eu não fotografei muito, tipo, claro, eu fotografei, né, e tal, mas eu preferi, particularmente, olhar, prestar atenção no que eles estavam fazendo e absorver isso dentro de mim. Aí eu voltei para minha cidade, porque a mentoria só durava umas 4 horas e aí, né, voltei para minha cidade. Então eu fui e voltei no mesmo dia. Aí eu pensei assim, poxa, acho que eu vou tirar um tempo só pra mim, pra eu rever o que eu tô fazendo, pra eu rever o que eu quero fazer e pra ter novos áreas. Então eu pensei assim, vou tirar esse tempo aí pra esquecer a fotografia mesmo. Aí eu deixei a minha câmera de lado e fui viver. E aí eu voltei a fotografar nesse ano de 2018. Quando eu voltei a fotografar, eu investi numa lente 50mm porque eu sentia necessidade de ter uma qualidade ótica melhor e também eu gostava de fotos aí, eu gosto de fotos aí desfocadinhas, então né, é um charme pra mim fundo desfocado. Então quando eu comprei a lente 50mm, eu já iniciei assim com tudo. Não que uma lente 18-55 você não possa fazer trabalhos, e trabalhos muito bem feitos. Mas eu sentia necessidade de evoluir, de ter uma qualidade melhor, de ter uma nitidez melhor e de ter esse desfoque no fundo. Aí, então, nesse ano de 2018, ocorreu algumas mudanças, inclusive essas mudanças foi a mudança de nome. Antes da mudança se chamava meu nome mesmo, Amanda Neto Fotografia, só que a Ana, ela é minha namorada e também minha sócia. Ela me ajuda na parte administrativa, ela me dá críticas construtivas e eu pensava assim, poxa, por que não vamos unir o útil ao agradável, juntar os nossos nomes e formar uma parceria, uma sociedade? Aí eu conversei com ela e ela topou, e aí a gente formou então NB Photograph. O N, que é o meu sobrenome Neto, e o Brito dela, que é o sobrenome dela. Até que, assim, por um tempo foi dando certo, né? A gente foi levando por uns meses e tal. Só que, assim, ela não é fotógrafa, então ela tem outro trabalho dela. E aí, nesse tempo, começou a ficar um pouco complicado, porque ela tem outro trabalho dela, ela não estava mais tendo tempo para poder me ajudar na divulgação.
e fazer as montagens de vídeo pra mim, mas ela continuou assim, me dando apoio, me ajudando a divulgar quando podia, e só que é a única parte que ela não é fotógrafa. Aí eu conversei novamente com ela e decidi voltar para o meu antigo nome. Até porque as pessoas acho que estavam se confundindo muito elas pensavam assim, poxa, acho que as duas são fotógrafas. Só que não era bem assim. Só eu que sou fotógrafa e ela que ficava na parte de trás, fazendo as gravações de vídeo pra mim, montando vídeo, divulgando e tudo mais. Mas é isso, não, resumidamente assim, sabe, de uma história toda, desses anos todos que eu tenho com a fotografia, é isso mesmo. Eu tenho então quase 9 anos de fotografia no geral, mas quase 2 anos de fotografia profissional. No próximo vídeo eu quero mostrar as minhas primeiras fotos e a minha evolução que eu tive desde que eu fiz a mentoria. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, que acredito que tem muitas histórias parecidas com a minha. Se você tiver uma história parecida com a minha, conta aqui no comentário. Aproveita, se inscreva e deixa o teu like aí no vídeo para saber se você curtiu, beleza? E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!